Han Solo é um filme maravilhoso. Pelo menos é isso que eu teria dito se eu tivesse gostado do filme. I'm Batman. Fala galera, sejam bem-vindos ao Programa da Caixa, aqui é o Marcos. Sabe quando você tem a oportunidade de falar para aquele seu amigo que teve uma ideia bosta e você avisou para ele que a ideia seria bosta e aí acontece a cagada e você pode falar para ele assim, eu te avisei? E geralmente você se sente bem com esse tipo de situação porque você tá certo, só que hoje não. Porque eu avisei que o filme do Han Solo seria uma péssima ideia lá em janeiro, fevereiro ou março e eu tinha uma leve esperança de que o filme pudesse ser bom. You know nothing, Jon Snow. Mas infelizmente eu tava certo, porque absolutamente tudo nesse filme, tudo é ruim. Tá bom, eu não vou falar tudo porque tem uma história legal até, tem uns personagens maneiros, mas é um filme do Han Solo. E o que o filme do Han Solo precisa pra ser bom? Han Solo! Qual a única coisa que tem que ter no filme do Rambo? Rambo! E quando eu digo isso, eu não tô dizendo que o Alden Ehrenreich, que é o ator que faz o Han Solo, e o ator cujo nome eu não consigo falar direito até agora, é um ator ruim. Ele só recebeu uma missão muito impossível, que é imitar o Harrison Ford no papel. Podia ser um filme com qualquer outro personagem, seria divertido, seria bobo, mas ainda assim divertido, e eu até aceitaria. Só que um filme do Han Solo, no qual o Han Solo não tá, que é um cara imitando o Han Solo, faz tudo parecer bobo e de mentirinha, e você simplesmente não compra a ideia do filme, que é um filme de origem do Han Solo. What's that? E por que eu falo que é um filme de brincadeirinha, de mentirinha? Apesar de eu ter dito que seria legal se fosse um filme de qualquer outra pessoa, seria divertido e só. Porque o filme não tem um ponto de clímax onde você se sente nervoso pelos personagens, você teme pela segurança deles ou pela vida deles, não tem nada disso. E o final dele é tão cheio de clichê que dá vontade de você levantar no cinema e perguntar pra tela por que você tá me fazendo de burro. Cara, eu sei o que vai acontecer agora. Por que o mistério, sabe? No entanto, você ainda tem alguns personagens bons, como a Qi'ra da Emilia Clarke, que é uma boa adição para esse universo, e eu acho que vai acabar sendo a mãe da Rey, então a gente vai ter Mentes de Abilo falando sobre isso. Os bandidos da Enfys Nest são legais. O próprio Beckett, que por mais que ele seja um mega clichê do filme, ele é legal pelo fato de você entender como o Han Solo entrou naquela vida em partes. A L337, a Android é bacana. O Lando, que apesar dele ser muito diferente do Lando que a gente conheceu na trilogia original, quando o Donald Glover entra no filme, realmente ele consegue roubar a cena e a história melhora consideravelmente quando ele entra. E o Chewbacca, que ok, o Chewbacca, ele só faz grunhidos e tal, mas foi legal de alguma maneira ver a relação dele com o Han Solo, apesar de eu ter algumas críticas a isso, e a gente vai falar tudo isso na parte com spoilers, assim como a crítica ao que esse filme faz com a história do Han Solo, porque um filme de origem do Han Solo fazer o que ele faz é sacanagem, mas eu vou comentar isso daqui a pouco. Vamos à nota de Han Solo. Sendo muito bonzinho, Han Solo merece 6 caixinhas, porque se fosse para ser realista, era 5 para baixo. Vamos deixar em 6, porque como a gente deu nota mais alta para os outros filmes também receberam notas bem altas, então 6 é uma nota justa nesse cenário para Han Solo, porque, cara, para quem tinha o mínimo de esperança nesse filme, é um balde de água fria. Eu tenho certeza que para Lucasfilm também foi, vendo o resultado da bilheteria, a catástrofe que esse filme foi com o resultado da bilheteria. Eu quero começar falando sobre o Chewbacca e o Han Solo nesse filme, porque desde o primeiro filme tem aquela história de que eles andam juntos porque o Han salvou a vida do Chewie e os Wookiees levam isso muito a sério, portanto eles têm uma dívida de vida, um pacto de vida, um pacto de sangue, sei lá como você quiser chamar. No filme, eles mostraram várias situações onde o Han salvou a vida do Chewie e várias situações onde o Chewie salvou a vida do Han, então eu fico pensando, será que a gente realmente viu o que originou esse pacto, essa dívida entre os dois? Porque não faz sentido nenhum eles terem vendido como uma coisa gigante e o filme mostrar agora como nada demais, porque pelo menos eu passei o filme inteiro esperando que o Han fosse lá salvar os Wookiees que o Chewbacca estava tentando ajudar e tudo mais, só que quando ele tem oportunidade, ele caga pra isso, quem faz todo o trabalho é o Chewbacca, então é sério que isso originou a dívida de sangue que eles têm, o pacto que eles têm? What do you think? Well, what do you know? Eu espero que, se eles forem fazer um outro filme
que Deus nos proteja, mas se eles forem fazer um outro filme, tomara que eles mostrem alguma coisa mais séria sobre isso para poder explicar todos esses anos de amizade que eles têm pela frente, porque, pelo amor de Deus, cara, vamos cagar na história de um personagem? Pior do que isso é a origem do nome do Han Solo, porque o Solo sai do nada, sai da cabeça de um oficial do exército, do Império, que dá o nome pra ele. Pior, ele dá esse sobrenome pros filhos dele, sendo que ele podia dar o nome da mulher, que é uma princesa de Alderaan, cujo sobrenome é um dos únicos remanescentes da cultura de um planeta que foi explodido pelo Império. Ela é da realeza e ele prefere dar o nome pros filhos. Cara, um nome que saiu do nada, cara. Isso é muito cagado. Eu não vou nem comentar Cara, pelo amor de Deus, como eles querem aproximar ele de um assassino só pra fazer a piadinha do Han shot first lá, do Han atirou primeiro no Greedo e tal, quando ele mata o Beckett. Aquilo é completamente desnecessário. O Han Solo, ele é um vigarista, um mercenário, um contrabandista, o que você quiser chamar. Só que ele não é um assassino a sangue frio. E por mais que você queira mostrar como todos aqueles ensinamentos do Beckett moldaram ele, você fazer ele matar o que era uma espécie de pai pra ele, nesse universo, cara, isso é errado em tantos níveis, cara, que, sério, é um desserviço pra história do personagem, cara, é isso. Enfim, era isso que eu tinha pra falar sobre Han Solo. O vídeo demorou um pouco mais pra sair, porque eu realmente precisava de mais tempo pra refletir sobre o que esse filme poderia ter sido e o que esse filme foi, e entender como eu podia falar alguma coisa sobre isso de uma maneira que fosse interessante e deixar um pouco desse ódio fluir. Let the hate flow through you. E basicamente isso, ele foi uma grande decepção pra mim, eu tenho certeza que pra maioria dos fãs, e pra Lucasfilm financeiramente com certeza tá sendo, e vai ser por muito tempo ainda. Sobre a última aparição que tem no filme, que é o Darth Maul, o grande easter egg desse filme, a gente fez um vídeo específico contando por que ele tá ali, como ele chegou até ali. Então tá bem interessante, vai lá dar uma olhada, a gente fala sobre as implicações pro filme do Obi-Wan, por exemplo. Falando em implicações, não deixe de se inscrever no canal, porque com certeza o filme do Han Solo vai ter implicações na trilogia nova e nos futuros spin-offs, tanto pela Qi'ra, pode ser pela Enfys Nest, então teremos teorias novas na mente de Abilo, então se inscreve para não perder nada. Compartilha esse vídeo com seus amigos, curte, e a gente se vê no próximo vídeo, eu espero que com humor melhor, porque, cara, esse filme foi dureza, assim, mesmo sabendo a cagada que ele ia ser, porque todo mundo já sabia a cagada que ele ia ser, ele ainda conseguiu decepcionar, o que é um feito extraordinário. Mas enfim, um beijo no seu coração, até a próxima, valeu, obrigado, tchau!